Saúde os irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje, mais uma vez, pela graça de Deus, examinar a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar a respeito de templos. Vamos construir templos? Precisamos construir templos? Vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 48 ao 50, a palavra de Deus nos diz assim: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Então, você está perguntando. Nós vamos edificar casa para Deus? Deus não fez todas as coisas? Deus habita em templos feitos por mãos de homens? Nós vemos que, no princípio, Deus instituiu a lei, deu a lei através de Moisés, e com a lei vieram os sacerdotes, veio o sumo sacerdote, os levitas, as pessoas que cuidavam da palavra de Deus, e nesse tempo foi mandado que se fizesse um tabernáculo. Um tabernáculo era uma tenda e onde o povo ia levava aquela tenda especial, com as medidas corretas, feita com panos e tudo mais que o Senhor ordenou que fosse feito. E ali no tabernáculo estava a Arca da Aliança e outros objetos sagrados. Posteriormente, com Salomão, foi construído o templo, um templo. Deus não mandou construir esse templo. Davi pensou que tivesse sido mandado, mas Deus não mandou. O profeta Natan falou claramente a Davi. E Salomão, acreditando que o pai dele tivesse recebido mesmo essa ordem de construir o templo, porque foi dito a Davi que a descendência de Davi queria construir esse templo, então calculou que fosse Salomão. Salomão construiu um templo, ofereceu a Deus. Deus aceitou aquela oferenda, abençoou aquele lugar. Só que Deus não morava lá naquele templo, não morava. As pessoas tinham que ir até lá para fazer o sacrifício, porque qual a diferença do tabernáculo e do templo? O tabernáculo ia onde o povo ia. O templo, ao contrário, o templo ficou fixo num lugar. Então nós somos ensinados que hoje nós não temos mais que nos preocupar com o templo, né? Nós vemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 e 25, a palavra de Deus diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. O que nós vamos fazer para agradar esse Deus que faz tudo, que fez tudo e que pode tudo? O que nós podemos fazer para agradar esse Deus? Obedecê-lo. Nós vamos obedecer a Deus, Ele nos abençoará grandemente. Aqui nós estamos vendo pelas Escrituras que não há necessidade de se construir templos. De onde veio esse costume de se construir templos? A igreja, no começo, quando o Senhor Jesus ressuscitou e ordenou aos apóstolos que fossem pelo mundo anunciando o Evangelho, Ele não mandou construir templos. As pessoas iam evangelizando, saíam evangelizando, houve uma perseguição, o povo de Deus foi espalhado por todo o mundo e foram anunciando o Evangelho. O apóstolo Paulo, Deus levantou o apóstolo Paulo e foi para o mundo todo o Evangelho, o mundo conhecido, o mundo civilizado de então, por onde puderam os apóstolos levaram a palavra de Deus. Os demais discípulos levaram a palavra de Deus e reuniam-se nas casas. Ninguém tinha preocupação de ir num templo. Existia naquele tempo, como existe hoje ainda, as sinagogas. Os judeus se reuniam nas sinagogas, mas os cristãos não iam na sinagoga para pregar o Evangelho. Eles pregavam pelas ruas, nas casas. O próprio apóstolo Paulo diz que nada do que útil fosse deixei de anunciar
para todo mundo, pelas casas e publicamente. Então, anunciava o Evangelho. Porque o Evangelho tem que ser anunciado para todo mundo. Olha, Jesus tem uma salvação, e essa salvação depende que você conheça a vontade de Deus e o obedeça. Receba, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Receba a evocação do nome de Jesus no batismo e você será salvo. Agora eu vou fazer isso, vai começar a aparecer gente aí, se converter, vou começar a batizar as pessoas. Olha, gente, vamos reunir, vamos arrumar um lugar para nós nos reunirmos e vamos fazer uma congregação e vamos fazer o quê? O próprio Senhor diz que não há necessidade, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos anunciar o Evangelho. E nós vamos nos reunir onde? Vamos nos reunir nas casas dos irmãos, vamos nos reunir onde for possível. Não há necessidade de se comprar um local e ter um local, fazer uma instituição, uma congregação, formalizar com estatutos e registros. Isso tudo não há necessidade. Isso tudo divide as pessoas, não une, divide. Imagina, irmãos, se todos os cristãos do mundo inteiro, ninguém tinha templo, não existiam templos, ficavam reunindo num e no outro lugar, muita gente ia ficar desorientada, não ia? Você imaginou agora, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. A palavra fala que nos últimos tempos vai se levantar o filho da perdição. E ele vai querer ser adorado como Deus. E não vai permitir nenhuma adoração a nenhum Deus, só a Ele. Vai permitir adoração só a Ele. Imagina agora todos os templos sendo fechados, ou então, sendo todo mundo que quiser permanecer nos templos, tem que adorar aquele que está sentado lá, dizendo que é Deus. Já pensou fechando todos os templos? O que os irmãos vão fazer? Para onde vocês vão correr? Para onde nós vamos correr? Nós não vamos correr para lugar nenhum. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós não temos que nos preocupar com templos, em construir templos. Nós temos que ter comunhão. Nós temos que ter amor uns pelos outros, comunhão sincera e verdadeira. Temos que ver na face do irmão, do outro cristão, um irmão, uma irmã. E não está acontecendo isso. A gente olha e vê julgamento, porque não é da igreja, porque não congrega lá, porque faz divisão e disso e daquilo. Então, não é assim. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 20 em diante, diz assim: aquela mulher que o Senhor encontrou, a mulher de Samaria: nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha, o que está dizendo aqui? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Ele está falando com você também, comigo, com todos. Agora não precisamos ir nem no monte, nem em Jerusalém. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei eu no meio deles. O que mais nós precisamos? Nós precisamos obedecer. Isso é que nós temos que fazer. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 3, 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então eu aprendo o quê? Que eu sou o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. E a palavra de sede santos, como é santo o vosso Pai que está no céu. Se eu sou o templo de Deus é santo para que ele habite em mim. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, eu sou santo.
e Deus pode vir habitar em mim. Seja bem-vindo, Senhor. Eu preparei este templo para o Senhor. Pode morar em mim. Venha, Senhor, habitar em mim. E o Senhor habita em nós. Por quê? Porque sou o templo de Deus. Somos o templo de Deus. No mesmo 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, nós vemos aqui o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ora, irmãos, nós fomos comprados, nós não pertencemos mais a nós. Nós não temos que nos... mas como é que nós vamos fazer? Nós temos que reunir, nós temos que fazer isso e aquilo. Eu vejo as pessoas fazendo esmolas, ajudando os necessitados, e acham que porque estão ajudando, estão fazendo uma grande coisa, temos que ajudar. Mas primeiro cuida da tua salvação, ajude o necessitado, mas não se esqueça de ti, que você tem que ser santo, você tem que ser puro, a irmã tem que ser pura, nós temos que ser templo do Espírito Santo. Eu não posso olhar só para isso aqui ou para lá. Bom, a minha igreja está fazendo uma grande obra de misericórdia, a minha igreja está fazendo uma grande obra social. O Senhor Jesus não se preocupa com obra social, Ele se preocupa com que as pessoas sejam salvas, e é isso que nós temos que fazer. Qual foi a ordem? Ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a todas as nações, ensinando-as a guardar o que eu vos tenho mandado. E é isso que nós temos que fazer, anunciar o Evangelho. Olha, você pode ser salvo, você pode ter Deus na sua vida, você pode receber a salvação de graça, pela graça, porque o preço da nossa salvação já foi pago. Quem pagou esse preço para a nossa salvação foi Jesus Cristo. E ele diz assim: por enquanto estou convosco, ele disse aos apóstolos e aos discípulos, depois estarei em vós. Então ele quer estar na tua vida também. Ele quer que você seja um lugar que Ele possa habitar, e através de você, através do teu corpo, os teus membros serão membros de Cristo, porque é isso que a palavra diz. Então tudo que nossas mãos fizerem, nossos pés, tudo que os nossos olhos verem, os nossos ouvidos ouvirem, os nossos lábios falarem, será para a glória de Deus, porque é Deus que habita em nós. Já não somos nós mais que vivemos, é Cristo que vive em nós. Veja em Apocalipse capítulo 14, o versículo 7 diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aleluia, amém. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou, vinda é a hora, porque vinda é a hora do seu juízo. E nós vamos apresentar o que para Cristo? Olha, Senhor, o templo que nós fizemos. Olha os bancos, as cadeiras, o ar-condicionado, olha os membros. Mas eu mandei vocês fazerem isso? Então, irmãos, vamos construir templos. Construir templos, como o Senhor mandou, é ganhar almas para Jesus. E a pessoa que está no mundo, que aceita Jesus, se torna um templo do Espírito Santo. É assim que o cristão constrói templo. Você não precisa pegar dinheiro, fazer arrecadações e promover eventos e arrecadar dinheiro e comprar terrenos e construir, e os irmãos vão lá trabalhar e suar e fazer de tudo para que seja levantado um templo. Depois coloca um homem lá sentado na frente e o homem manda e desmanda: aqui dentro não pode fazer isso, não pode. E ele mesmo não deu um centavo muitas vezes para que se colocasse um tijolo ali. Então, irmãos, não arrume donos, não arrume deuses que vão sentar na tua frente, não arrume senhores a quem você vai servir. Você já tem um Senhor, você já tem o Deus verdadeiro, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, habita em tua vida. Você é templo do Espírito Santo. Não se deixe enganar, não se deixe levar por aparências, nem por palavras bonitas, porque Jesus está vindo, e Ele vem, e é chegado o seu juízo, chegada é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vamos temer a Deus e obedecer a Deus. É isso que Ele quer de nós. Que Deus te abençoe, abençoe você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.